Olá pessoal, estamos de volta aqui de novo, não é isso? Na aula de hoje, nós vamos aprender a diagnosticar um celular, um smartphone que não está ligando. Nós vamos aprender passo a passo, né? E no sentido correto, nos passos certinhos, o que é que primeiro nós devemos fazer, qual componente, qual peça primeiro devemos olhar, para seguir uma linha de raciocínio e fazer com que esse diagnóstico seja fácil e rápido, ok? Vamos supor aqui, eu estou com um celular que não está ligando. Bom, ele pode não estar ligando, tá certo? Mas pode estar carregando. Ele pode não estar ligando e nem carregando também. Vamos supor que ele não esteja fazendo nada, nem ligando, nem carregando. No momento que eu coloco aqui o carregador, ele não me dá sinal nenhum, ou seja, não me dá vida nenhuma. Neste caso aqui, nós temos o procedimento seguinte a fazer. A primeira coisa que temos que olhar é se a bateria desse celular é embutida ou se ela é uma bateria de fácil acesso. No caso desse aqui, é uma bateria de fácil acesso, ok? Nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver qual é a tensão que está sendo oferecida, né, que está sendo medida aqui na bateria. Qual é a tensão de carga, qual é a carga que a bateria tem que estar aqui? A bateria, ela é 3,8 volts, tá certo? Mas para que o celular consiga ligar, ela tem que ter no mínimo aqui 3,4 volts. Abaixo disso, ela não vai conseguir ligar o celular. Abaixo de 3,2 volts, ela vai estar desativada. E a gente já viu o que é uma bateria desativada. Então, abaixo de 3,2, ela vai estar desativada. Como uma bateria é uma bateria fácil, de fácil acesso, basta a gente pegar o multímetro e medir para ver qual a carga que essa bateria está, qual a voltagem que essa bateria está. Bom, se ela estiver acima de 3,4 volts, nós já descartamos ser um problema de bateria. Se ela estiver acima de 3,4 volts, não é problema de bateria. Aí nós vamos ter que ver, tá certo? A gente vai ter que ver outra peça aqui no celular. Bom, mas como eu falei no início, o celular realmente estava morto. Se ele estava morto, certo? Significa dizer que não está conseguindo, né, reconhecer o carregador. Não está conseguindo reconhecer o carregador. Então, logicamente, a bateria vai estar desativada. Tá certo? A bateria vai estar desativada. Ou seja, ela não vai estar acima de 3,4 volts. Ela também não vai estar acima de 3,2 volts, logicamente. Ela vai estar com uma carga mínima aqui que não vai dar para reconhecer o carregador. Neste caso específico desse celular, que eu falei, o defeito dele, que estava praticamente morto, a gente aqui vai ter que dar uma carga nessa bateria, dar um choque nessa bateria, correto? Bom, nós vamos fazer isso na aula, para que o vídeo não fique longo. Nós vamos fazer isso no sábado, na nossa live, dar uma carga numa bateria para vocês verem praticamente e tirarem dúvida ao vivo comigo lá, ok? Então, se o celular estiver praticamente morto, o provável problema é que seja a bateria desativada. Ah, professor, mas se a bateria for embutida,
Se a bateria for embutida, como é que eu vou fazer para ter acesso a essa bateria para que eu possa ativá-la? Ó, neste caso aí, existe, né, ponteiras, rabiscos, ou rabichos no caso, que é USB. Neste caso, nós vamos colocar ele aqui e diretamente aqui na fonte assimétrica. E vamos fazer com que a fonte ative a bateria diretamente, porque a gente não tem acesso a essa bateria, ok? Bom, este foi um caso que eu falei em que a bateria, em que o celular esteja totalmente morto, não dá sinal nenhum. Bom, mas agora ele dá sinal aqui, tá certo? Ele dá sinal, mas o celular ele não liga. Então, neste caso aqui, provavelmente, né, não é um caso de bateria, é um caso mais grave. E o que pode ser, sem ser a bateria, neste caso? Pode ser que a bateria esteja com carga, nesse caso, insuficiente. Ela reconhece o carregador, mas esteja com carga insuficiente. Então, vai ter que carregar, certo? Bom, isso é o menos provável. Bom, não é a bateria, o que é que pode ser aqui? Né? Bom, nós temos aqui, ó, o botão Power. O botão Power é justamente uma chave liga, desliga. Ela fecha o circuito. Vocês lembram que eu falei que para haver corrente elétrica, o circuito tem que estar fechado. Então, este botão Power é uma chave. No momento que a gente dá um toque nele, ele fecha o circuito. Então, pode ser, né, que este botão esteja com problema. Nós vamos ver na live também como é que nós vamos testar esse botão daqui. Bom, se não for esse botão, aí nós vamos ter que abrir o celular, tá certo? E verificar a placa lógica dele. Verificar a placa lógica dele e provavelmente vai ter algum problema, né, nessa placa lógica, algum componente com problema que a gente tenha que trocar ou ressoldar esse componente, tá certo? Então, o diagnóstico para esse tipo de defeito é muito simples. A solução é que pode ser um pouco demorada. Se for um problema de placa lógica, aí a solução vai ser um pouco mais demorada, né? Mas o passo a passo, né, é esse. Pode ser bateria, não sendo bateria, pode ser o botão Power, não sendo o botão Power, vai ser algum componente na placa lógica. Atentem também para os contatos da bateria, tá certo? Para os contatos aqui da bateria, se estão limpos, se não estão aqui, ó, enferrujados, né? Para você ter um contato, né? Um contato mais fácil e um contato com mais adesão aqui em relação aos contatos aqui da bateria e aos contatos aqui do celular, ok? Então, no sábado, nós vamos fazer a live em relação a diagnóstico quando o celular não está ligando. Então, espero vocês no sábado, assistam esse vídeo e no sábado vocês vão tirar todas as dúvidas comigo, ok? Aquele abraço e até lá.